Cara, e se eu te disser que o Brasil conseguiu a proeza bizarra de inventar uma máquina do tempo? Mas calma, não para o futuro. Nós engatamos a marcha ré e fomos parar direto em 1910. Presta atenção nisso. Entre 1932 e 1980, o Brasil foi literalmente a economia que mais crescia no planeta Terra. Nós éramos a China antes da China. A gente multiplicou a nossa riqueza por 100. E do nada, o gigante entrou em coma. Hoje eu vou te provar como o Brasil foi de um foguete econômico para um país que trocou a indústria por um projeto de ignorância. E o pulo do gato? Isso não foi um acidente, foi de propósito. Imagina que você está correndo uma maratona. Você está passando todo mundo, batendo recorde, a galera está chocada. Mas aí, no meio da corrida, você decide sentar no meio-fio, abrir uma latinha e ver os outros passarem. Foi exatamente isso que o Brasil fez. Hoje eu vou te provar como o Brasil foi de um foguete econômico para um país que trocou a indústria por um projeto de ignorância. E o pulo do gato? Isso não foi um acidente, foi de propósito. Imagina que você está correndo uma maratona. Você está passando todo mundo, batendo recorde, a galera está chocada. Mas aí, no meio da corrida, você decide sentar no meio-fio, abrir uma latinha e ver os outros passarem. Foi exatamente isso que o Brasil fez. O enigma que deixa os economistas sem dormir é esse: como um país que estava na vanguarda do mundo regride para um nível de desindustrialização que a gente não via desde a época do seu bisavô. E não, a culpa não é da falta de recursos naturais ou porque o brasileiro é preguiçoso. A parada é muito mais profunda e assustadora. São 5 realidades que explicam esse coma econômico. A primeira realidade quebra um mito gigantesco. A galera acha que para um país crescer absurdamente é só deixar o livre mercado agir 100% solto. Mas o nosso milagre econômico, lá do século XX, não teve nada de mão invisível. O Estado foi o grande arquiteto. Getúlio Vargas e a vanguarda política da época sacaram que a industrialização não cai do céu, ela precisa ser forçada, planejada. O capital privado da época era conservador, só queria saber de plantar café e cana. O crescimento daquela época foi um ato de soberania. Só que aí a gente entra na segunda realidade. E cara, essa dói. O Brasil tem um compromisso bizarro com a desigualdade. Não é um efeito colateral, é o design do sistema. Saca só essa matemática absurda. 5 indivíduos no Brasil têm a mesma riqueza que os 100 milhões de brasileiros mais pobres. Metade do país. E sabe por que isso se mantém? Porque o nosso sistema tributário é uma piada de mau gosto. Nós e a Estônia somos praticamente os únicos lugares no mundo que não cobram impostos sobre lucros e dividendos de quem é ultra rico. Enquanto isso, quem paga a conta é a classe média e o pobre no imposto do feijão e do arroz. E a educação ruim? O famoso antropólogo Darcy Ribeiro já dizia: a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. É o projeto da ignorância, feito sob medida para manter uma elite intocável e uma massa de mão de obra barata. O que nos leva ao terceiro ponto, a nossa viagem no tempo. Lembra que eu falei de 1910? Em 1985, a indústria representava quase 22% do nosso PIB. Hoje, desabou. A gente pegou toda a grana do boom das commodities dos anos 2000 e, em vez de investir em tecnologia pesada, a gente gastou em consumo. A gente exporta soja, ferro e petróleo cru para comprar iPhone e tecnologia de fora. Um país que exporta matéria-prima e importa tecnologia é um país que entregou seu futuro. Nós viramos um mero almoxarifado do mundo. Mas aqui está a virada de chave do vídeo, o grande vilão escondido, a armadilha do rentismo. Por décadas, a inflação no Brasil não era só um problema econômico, era uma máquina de transferência de renda. Roubava do pobre, que tinha dinheiro vivo, perdendo valor na carteira, e enriquecia o rico, que tinha dinheiro aplicado, rendendo horrores. Quando a inflação acabou, a mamata não sumiu, ela evoluiu. Hoje, cerca de 20 mil famílias capturam 70% dos juros que o governo paga pela própria dívida. Usam a desculpa do realismo fiscal para cortar a saúde e educação, mas ninguém toca na taxa de juros estratosférica que só enriquece a Faria Lima. Isso não é economia, cara. Isso é um sequestro. E se você acha que isso é só problema interno, bem-vindo à geopolítica moderna.
Vocês lembram quando o Snowden revelou que a NSA americana estava espionando a Petrobras e a presidência do Brasil? Aquilo não era sobre descobrir os nudes de ninguém, era sabotagem econômica, era roubo de segredo industrial do nosso pré-sal. No tabuleiro global, as potências querem o Brasil exatamente onde ele está, como um fornecedor obediente no quintal deles. Dizer não para essas potências é o primeiro passo para ter soberania de verdade. Sem isso, gigantes como a nossa Embraer ou a Petrobras vão ser sempre alvos fáceis. O fracasso do Brasil não é falta de capacidade, é uma falha de política, de ideias e de coragem. Nós fomos forçados a usar o crachá de fazenda do mundo, e isso está destruindo a nossa existência como potência. Pensa comigo, um país pode se chamar de independente se ele não consegue fabricar a tecnologia que usa ou o medicamento que a população toma? O Brasil precisa acordar desse coma. E a solução começa com o que a gente chama de o dever da esperança. Não é ser aquele otimista bobo que acha que tudo vai dar certo do nada. É rejeitar aquela mentalidade de quanto pior, melhor. É exigir um novo projeto nacional de desenvolvimento que junte responsabilidade com o dinheiro público, mas que seja rebelde e soberano na hora de proteger o nosso futuro. Porque enquanto a gente não entender as regras desse jogo, a nossa máquina do tempo vai continuar ligada, acelerando direto para o passado. E aí, você acha que o Brasil ainda tem salvação ou a gente já perdeu o timing da história? Comenta aqui embaixo porque o debate lá nos comentários vai pegar fogo hoje. Se esse vídeo abriu a sua mente, já esmaga o botão de like, se inscreve no canal para não perder as próximas análises e se você quer entender como a economia global realmente funciona, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela agora, onde eu explico o maior erro financeiro que você comete sem saber. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.